isso aí, povo de Deus, bom dia mesmo para todo mundo, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar mais uma edição do programa Palavra Profética. Eu sou a pastora missionária Ivna Medeiros, é claro que vou com você até o meio-dia. Estamos aqui, é claro, hoje no programa ao vivo. Pastor Herrildo Silva já está aqui e ele vai trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. A hora não espera por ninguém e é por isso que ele já vai, em nome de Jesus, entrar com uma palavra. Bom dia, pastor Herrildo, a graça e a paz do Senhor, amém, querido? Amém, bom dia, a graça e a paz do Senhor repousa em cada coração. Para mim é motivo de privilégio estar mais uma vez aqui, contribuindo com esta programação. E eu creio que assim como Deus tem feito nas vezes anteriores, Deus irá fazer também nesse dia. Um dia em que o nosso país, a nossa nação, está vivendo um momento de dificuldade, um momento de luto, um momento de medo, um momento de ansiedade diante das circunstâncias que o país está atravessando. Mas eu queria dizer para você que tem que tomar decisões hoje, que não olhe para este momento atual, mas continue com o propósito que você tem colocado diante de Deus, com o propósito que Deus tem alimentado o seu coração, em virtude do que o Espírito Santo tem implantado ao longo da tua história, ao longo desta caminhada, para que você venha apenas valorizar o que Deus tem te prometido, aquilo que você tem contemplado através das edificações que Deus tem falado através da sua palavra, aonde você quer que você tenha ido. Porque Deus, ele age de multiformas e graça, diz a sua palavra. E eu queria trazer para vocês, para nós, nessa manhã, uma meditação que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 5, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre a autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Louvado seja o nome de Jesus. Esse texto é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. E nós que vivemos por fé e não por vista, nós deveríamos nos apegar mais em textos como esse, que falam da verdadeira fé e nos levam a viver com prudência diante da presença de Deus, para que venhamos valorizar as oportunidades que Deus tem nos dado, de glorificar o seu santo nome, sem que venhamos nos permitir olhar para as circunstâncias contrárias, para que a nossa fé não seja enfraquecida, e nós venhamos continuar vivendo em meio a marasmo que muitas e muitas vezes nós criamos para nós mesmos, quando não sabemos e desconhecemos o potencial
que existe em nós, que é uma arma fortíssima para combater a nossa maior guerra, que o apóstolo Paulo vai dizer, que não é contra sangue nem carne, mas contra os principados e potestades, que é uma fé autêntica que rompe todos os tipos de cadeias, todos os tipos de sistema, todos os tipos de principados que possam se levantar contra a nossa vida, para que venhamos vencer o que Deus tem determinado para nós. E nessa manhã, esses ensinamentos trazem para nós algo muito especial da parte de Deus, para que venhamos vencer em meio às crises e em meio aos desertos que nós estamos passando ou vivenciando. Grave uma coisa nesta manhã: nós podemos mudar a nossa própria história, porque a história pertence a nós, e a história, ela tanto nos leva ao passado, como ela também enfraquece o presente e compromete o futuro. E olhando para a vida deste homem, antes de aprender alguns critérios, através da vida deste centurião, vamos descobrir primeiro quem era um centurião. O centurião era um general treinado para defender os reis, para defender a sociedade judaica, para defender os homens diante das motivações trazidas por aqueles que poderiam ser violentos ou questionar os princípios que eram determinados pelos reis e pelos governadores da época. Este era um verdadeiro centurião, ou o papel de um centurião. Mas aprenda algumas coisas nessa manhã que pode e vai fazer a grande diferença na sua vida. Primeiro, na vida, só cresce aqueles que vencem as suas próprias limitações. E as limitações não são somente deficiências físicas, deficiências financeiras, mas principalmente psicológicas. Quando somos dominados pelo medo, pela ansiedade e pelas indiferenças. Este homem, pelo legado que ele tinha, pela responsabilidade, que ele exercia, ele tinha que manter um perfil bem diferente dos religiosos da época e principalmente dos seguidores de Jesus, porque era um ministério questionado, era um ministério que era perseguido, e que nem todos acreditavam, principalmente os judeus, e que era motivo de chacota para muitas pessoas que debochavam de Jesus e dos seus seguidores, ou dos seus súditos, que eram os discípulos. Mas esse homem toma uma posição diante de uma situação que para nós não é muito normal. Quando ele se sensibiliza, quando ele se compadece de um dos seus criados, ou de um dos seus soldados, por estar vivendo em uma situação muito difícil, em que a Bíblia vai dizer que ele estava sofrendo muito com uma paralisia, e era violentamente atormentado. Além da paralisia, este homem estava sofrendo com pressões demoníacas, que atormentava este homem. Mas esse centurião toma uma posição diferente, a qual muitas pessoas estão tomando no dia de hoje. Querido, esse homem nos ensina que só alcança prosperidade espiritual aqueles que estão dispostos a romperem obstáculos, independente de suas raízes, já que esse homem, ele era um cultivador da lei, já que ele tinha por obrigação e ofício manter o seu perfil como um general, mas ele simplesmente se lança na presença de Jesus e começa a clamar por um de seus soldados.
Aí eu me lembro da história de Jó, que todos conhecem, mas a Bíblia vai enfatizar no capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, que somente quando ele começou a orar pelos seus amigos, que ao longo do tempo tinham se tornado seus adversários, por acusarem Jó de estarem em pecado. A Bíblia diz que Jó começou a orar por eles, e Deus quebra o seu cativeiro. Grava nessa manhã o que eu vou falar para o teu coração, porque é profético. Para de medir forças com os teus adversários. Para de fazer a vontade do inimigo da tua alma. Mas neste dia, intercede por quem te persegue. Começa a amar aqueles que te odeiam. Começa a interceder por aqueles que têm te caluniado ao longo do tempo. Porque a Bíblia diz que a justiça pertence a Deus. E a justiça nossa em meio à ira, ela não passa de trapo de imundície. Mas Deus tem visto a luta, a perseguição, o sufoco que você tem passado. E neste dia Deus quer mudar a tua história juntamente com as tuas atitudes. E para isso Deus nos ensina nessa manhã, queridos, que nós devemos agir contrário o que as pessoas estão pensando de nós. Mas o problema, queridos, é que as pessoas se preocupam apenas em impressionar aqueles que estão ao seu lado e esquecem de impressionar a Jesus. Esse homem talvez vestido com seu fardamento militar, mesmo assim ele vai de encontro a Jesus quando Jesus entra em Cafarnaum e expressa aqui uma das maiores adorações da Bíblia Sagrada. Quando conversa com Jesus, Jesus se compromete em ir na sua casa e curar este homem. E aquele centurião, ele cheio da graça, ele cheio da presença de Deus no seu coração, ele diz: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas manda apenas uma palavra e meu criado será curado. Quantas e quantas vezes, queridos, nós temos a oportunidade de ouvir uma palavra de Deus e fazemos simplesmente descaso daquilo que é ministrado, porque não era o pregador que nós esperávamos, não era a pregadora que nós queríamos ouvir, não foi um profeta que Deus falou, mas foi o irmãozinho mais simples da igreja. Como se Deus não usasse até mesmo, querido, jumenta para falar que Israel tinha valor diante de Deus, quando ali intercede junto à vida de Balaão, para quebrar simplesmente uma ordem de um rei chamado Balaque, que queria destruir Israel. Deus usa quem Ele quer, Deus faz como Ele quer, porque Deus conhece todas as coisas, e Deus conhece principalmente o coração. E Jesus viu o coração deste homem. Jesus viu aqui, querido, uma transformação diferente. Jesus viu aqui, neste homem, o que ele não via em homem nenhum, principalmente em seus discípulos. Quando ele toma uma decisão diferente, quando ele toma uma postura diferente, e naquele momento Jesus olha para o coração daquele homem, e muda completamente o contexto dessa história. Quando ele simplesmente olha para aquele homem e diz: eu nunca achei nem em Israel uma fé como essa. Querido, grave o que eu vou dizer para vocês. Eu sempre afirmo que Deus não se comove por cara feia e nem por dores. Mas quando, em meio às nossas limitações, nós valorizamos a sua soberania. E essa é a adoração sincera. Porque o adorador, ele adora independente de circunstância. Você sabe o que é que Deus está falando para mim e para você nesta manhã? Não seja guiado pelas suas motivações, porque Deus, ele não depende, querido, de situações para agir. Deus não depende de dia bom ou de dia mau. Deus não depende de um dia normal de trabalho, como um dia de greve como esse no nosso país.
Deus não depende de governante. Deus não depende de sistema. Deus depende apenas, querido, de uma adoração sincera que mova o seu coração. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Grave uma coisa que eu vou dizer para vocês nesse dia, nesta manhã. Quem necessita de milagre não pode se deter diante das impossibilidades. E para você entender o que é impossibilidade, são adversidades que nós valorizamos mais do que as oportunidades. E isso é errado. Para que você entenda melhor como é que se valoriza uma oportunidade e transforma uma impossibilidade em possibilidade. É só você lembrar do cego de Jericó, quando aquele homem estava em meio à cidade, na saída desta cidade, em meio ao sol escaldante. A Bíblia diz que quando ele ouviu o tropel da multidão, já que ele não poderia ver, por ser um homem cego, o povo gritando, aleluia, hosana nas alturas, glória a Deus, louvando o nome de Jesus. Aquele homem começa a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O restante da história, ou do contexto, você já conhece. Mas a atitude de Bartimeu parou Jesus pelo meio do caminho, ao ponto dos discípulos que anteriormente tinham pedido para que eles parassem, eles agora voltam e dizem, levanta, porque o mestre te chama. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Isso é transformar impossibilidades em possibilidades. É o que Deus quer fazer na minha vida. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque a fé, querido, que toca o coração do Senhor, não é uma fé de penitência. Esse homem podia ter ficado ali à beira do caminho chorando, gritando, gemendo, ou pedindo esmola, já que ele foi ali para esmolar. Mas Deus espera de nós uma fé imutável, uma fé diferente, uma fé, querido, que não é condicionada a momentos, mas uma fé que permanece sempre, uma fé que não desiste dos seus propósitos, uma fé que não para em meio às impossibilidades e às circunstâncias contrárias que nós somos obrigados a viver. A fé desse homem era tão autêntica, a fé desse centurião era tão grande, que até mesmo no momento de maior dor, de maior sofrimento que este homem viveu, este homem, pela sua fé, ele vai falar uma das frases mais certas, mais coerente, mais prudente e mais real da Bíblia Sagrada. No capítulo 27 do Evangelho de Mateus, desse mesmo livro, quando Jesus acabara de ser crucificado, aonde a Bíblia vai dizer que muitos escarneciam dele, muitos falavam mal dele, muitos apontavam e diziam, desce da cruz, tu não salvou muito, salva a ti mesmo. E naquela hora, quando Jesus exclamava em alta voz e dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que desamparaste? Alguns diziam que eles clamavam por Eli, outros diziam que ele buscava ali refúgio para a sua própria vida. E naquele momento, no versículo 54 desse capítulo 27, a Bíblia vai dizer, e o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essa mesma frase, esse homem já tinha falado, quando disse, Senhor, eu não sou digno que tu vá à minha casa, mas manda uma palavra. Ele estava reconhecendo que era o Filho de Deus, que era o enviado Messias para Israel. E naquele momento, aquele homem se desprende, querido, de todas as suas obrigações. Aquele homem se desprende de todas as regras que ele tinha que cumprir. E simplesmente clama a Jesus. E Jesus diz, hoje mesmo, nessa mesma hora, o teu criado será curado. Aleluia, Deus. O que Deus está falando para mim e para você nessa manhã, nesse dia, meu amado, é que hoje mesmo a tua história pode ser reescrita. É que hoje mesmo
Ele pode escrever capítulos que ainda não estão escritos, que fala de uma história nova, que fala de um novo tempo. E neste dia, é isso que Deus quer fazer na minha vida e quer fazer na sua vida. É tanto que no versículo 10, desse mesmo capítulo 8, dessa história que nós acabamos de ler e de ministrar para vocês, para os nossos corações, a Bíblia vai dizer no versículo 10, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel achei tanta fé. Hoje Deus vai mudar a tua história, não é porque tu pertence a uma igreja evangélica. Deus vai mudar a tua história, não é porque tu canta no coral. Deus vai mudar a tua história, jovem, não é porque tu é um jovem pregador. Deus vai mudar a tua história, meu querido, não é porque tu é um ministro de Deus e tu tá pagando um preço tremendo para se manter de pé diante desse desafio. Deus vai mudar a nossa história, porque Deus está vendo a sinceridade dos nossos corações. Deus está vendo uma alma faminta. Deus está vendo que as nossas atitudes condizem com a realidade que nós temos vivido. Quando nós conseguimos adorar em meio às imperfeições que nós somos obrigados a suportar. Quando nós adoramos, mesmo em meio aos desertos, quando estamos sendo provados, ou quando somos provados por desertos que as pessoas criam para nós. Mas nessa manhã, o nosso perfil de adorador não foi quebrado por nenhuma circunstância contrária ou por adversidade que veio sobre nossas vidas. Mas elas nos fortaleceram para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Que Deus possa ver em mim hoje, que Deus possa ver em você o que o mundo não viu, o que os nossos acusadores não conhecem, o que os caluniadores jamais vão ter conhecimento, que é uma fé autêntica que nos leva a gritar, não com a boca, mas com o coração, porque no coração é onde se fala a verdade. A boca, a Bíblia diz que ela vai falar é do que o coração está cheio. Se o teu coração nessa manhã está cheio de verdade, as tuas palavras, elas vão pronunciar a verdade. Se o teu coração está cheio de intimidade, as tuas palavras vão demonstrar essa intimidade. Se o teu coração está cheio de aquebrantamento, nesta manhã, as tuas palavras vão ser de aquebrantamento. Que neste dia, assim como Jesus parou diante desse centurião, ele para diante de você, minha irmã. Ele para diante de você, meu irmão. Ele possa parar diante daqueles que não pararam. Aleluia. Que ele possa parar diante daqueles que não pararam. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você nessa manhã. Eu já quero louvar o Senhor por essa oportunidade. O pastor vai botar aqui um louvor rapidinho e em seguida eu voltarei orando pela sua vida. Quero mandar um abraço para o pastor Zezinho, que está nos ouvindo, tá? A pastora Silvana, sua esposa, que Deus abençoe vocês lá em Belo Horizonte, tá? A Kênia na Alemanha, a Viviane em São Paulo, a Marinha no Crato, é isso, né? E muita gente que nos ouve, nos acompanha, obrigado pela credibilidade. Continue orando por nós, o Mauro também, da Fabiana, todos os irmãos, membros da comunidade evangélica Emanuel, que Deus abençoe todos os irmãos nos quatro cantos da terra. Aonde chegou essa voz, que Deus possa honrar a sua fé, em nome de Jesus. É isso aí, a gente está aqui transmitindo ao vivo, através de uma live ao vivo no Facebook. Você tá vendo aí, pastor Hilda, cena aí para esse povo lindo que tá te vendo. E daqui a pouco eu volto liberando uma palavra profética para você. Enquanto isso, escute aí essa linda música que falará ao teu coração. Ministério Sarando a Terra Ferida, Deus do Secreto. Agora são 10h45, bom dia. Esse é o programa Palavra Profética. Eu sou a pastora missionária Ivna Medeiros, que vou com você até o meio-dia. Vamos embora. Okay.